Olá, amores. Bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para a gente tratar de IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, certo? Hoje nós vamos avançar mais um pouco nas discussões sobre IDEB. No vídeo anterior, eu mostrava os números do IDEB aqui de Riachão do Dantas, do nosso município, certo? Hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre como se obtém o índice para que a gente comece a traçar estratégias para melhorar o índice DEB do nosso município, da nossa rede municipal e da nossa escola, né, das escolas individuais. Vocês já receberam aquelas escolas que tem lá no INEP e DEB, certo? Vocês já receberam individualmente, eu já mandei para cada um, né, no grupo de WhatsApp, os índices de vocês. Então, espero que vocês tenham feito a impressão daquele material, porque hoje a gente vai, ao final desse vídeo, eu vou encaminhar um material para vocês e vocês vão ter que usar aquele documento para preencher essa ficha que eu vou mandar para vocês. Tá certo? Então, eu agora vou começar a projetar uns slides e vamos lá. Espero que seja muito produtivo para nós. Certo? Vamos lá. Deixa eu tentar aqui, exibição. Estou na luta aqui com tecnologia, tenha calma, é difícil. Pronto. Então lá, vamos relembrar o que é o IDEB, certo? Né? E quem é que passa por essa avaliação, pela avaliação externa que resulta na nota IDEB. Então, no Brasil, o monitoramento do nível de aprendizagem nas nossas escolas, nas nossas redes de ensino, né, é feito pelo meio do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É o indicador, né, que relaciona o desempenho dos estudantes, né, através de avaliações externas. Por exemplo, na educação infantil, nos anos iniciais, a ANA, né, nos anos finais, a prova SAEB, a antiga prova Brasil, e no ensino médio, o Enem, certo? Além dessas avaliações externas, os dados do fluxo escolar, que é justamente o que nós vamos abordar hoje. A avaliação de proficiência e fluxo escolar. Então, a nota IDEB valeria de 0 a 10. Quanto maior o desempenho dos alunos, certo? Maior o número de alunos aprovados, aí vai ser um IDEB excelente, ok? A cada 2 anos é realizado a prova, né, que mede o indicador de aprendizagem no Brasil. Essa prova antes chamava-se Prova Brasil, e agora todas essas avaliações externas estão no sistema SAEB, né? O Sistema de Avaliação da Educação Básica, certo? Quem é que é avaliado, certo? A cada 2 anos. Os alunos do 5º ano, né? Porque eles passaram pelo processo de alfabetização do primeiro, aliás, da creche à pré-escola, do 1º ao 5º ano, né, os anos iniciais da educação fundamental. Então, eles são avaliados, 5º ano. Depois, né, passando pelo 6º até o 9º ano. No 9º ano, os alunos do 9º ano também serão avaliados. E 3º ano do ensino médio, mas não cabe aqui para nós, porque rede municipal, né, de acordo com a Constituição, com a LDB, não cabe
aos municípios. Então, o Enem não é nossa responsabilidade. Então, a cada 2 anos é realizado essa avaliação. E esse ano, ano de 2021, né, mantendo-se o cronograma de avaliações, é ano de prova SAEB, certo? Geralmente ela ocorre entre novembro, outubro, novembro. Vamos ver o que é que o MEC vai estabelecer para esse ano. O IDEB, certo? Ele é medido através de 2 índices. O fluxo escolar, né? E a prova de proficiência. Então, vamos começar a entender o que é o fluxo escolar. Então, o fluxo escolar é medido por uma taxa. A taxa de aprovação em cada etapa de escolarização, certo? Sendo elas as séries iniciais, do 1º ao 5º ano, as séries finais, do 6º ao 9º, e no ensino médio, certo? Coletados pelo censo escolar, né? Todos os alunos matriculados na rede de ensino, né? Vocês passam para a gente as matrículas, essas informações são inseridas no censo escolar, e a partir daí, né, o sistema vai vendo a vida escolar desse aluno, certo? A progressão ou não desses alunos assim que ele é inserido no sistema do censo escolar. Então, como é que é calculado esse fluxo escolar, certo? O indicador do fluxo escolar é uma divisão, ele é calculado a partir de uma divisão, né? Entre todos os alunos que fazem parte da rede, certo? Aí temos os aprovados, os alunos né, que foram aprovados, e em cada etapa da escolarização, certo? Então, vamos supor, entra X aluno, sai X aluno. O fluxo escolar vai ser ótimo. Agora, se entram X alunos e saem menos X, aí teve sinal de que tivemos problema. Então, observe. Sendo assim, quanto maior o maior número de alunos aprovados e menor o número de alunos reprovados ou que abandonaram a escola, que evadiram a escola, maior será o fluxo escolar. Então, na verdade, vamos interpretar assim, o que é que o sistema nos pede? O aluno entrou na rede, quer que esse aluno saia o mais rápido possível, vá seguindo sua vida escolar, certo? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, até o 9º ano, o mais rápido possível, sem retenção, sem reprovação, sem abandono. Então, quanto maior mais rápido esse processo, né? Sem reprovação dos alunos, maior o fluxo escolar. Então, vamos ver aqui um exemplo da escola Abdias, né? Do fluxo escolar dessa escola. Observe que em 2009, certo? Primeiro ano não tem dado. A taxa de aprovação, nessa época, em 2009, já podia reprovar aluno no 2º e no 3º ano, certo? Então, observe que, por esses números, o fluxo escolar da Abdias em 2009 é 0,72, certo? Agora vamos para 2019. Graças às leis, né, que surgiram, no ciclo de alfabetização não pode reter aluno. 1º, 2º ano não pode reter aluno. Aí observe que está 100% de aprovação no 1º e no 2º ano, no ano de 2019. Quando esse aluno chega no 3º ano, certo? Como ele não foi alfabetizado, não passou pelo processo de alfabetização no 1º e no 2º ano, olhe a taxa de aprovação em 2019 no 3º ano. Olhe no 4º ano. Olhe no 5º ano. Certo? Aí o índice, o fluxo, certo? Vai para 0,79. Então, quanto maior a taxa de aprovação ao longo dos anos, maior o fluxo, certo? Que vai ajudar lá no IDEB,
certo? Como garantir um melhor fluxo escolar na nossa rede? E é o que nós devemos pensar desde agora, certo? Né? Antes que chegue lá novembro, antes que chegue outubro, a gente não tome como surpresa, certo? Para não ter uma grande reprovação, evasão e baixo desempenho na prova SAEB. Então, garantir direitos de aprendizagem desde o início da vida escolar, né? O início da vida escolar, o ciclo de alfabetização que começa lá no primeiro e no segundo ano, se esses alunos forem alfabetizados aí, certeza que eles não darão problemas no restante da vida escolar dele, certo? Porque eles foram alfabetizados e dificilmente terão insucesso em sua vida escolar. Segundo, realizar constantemente a busca ativa, certo? A gente não pode naturalizar, né, a infrequência do aluno, o aluno faltar demais, não pode naturalizar. Então, realizar a busca ativa é necessário. Eu lembro que o ano passado eu passei para vocês a ficha FICAI, ficha de acompanhamento do aluno infrequente. Então, se o aluno faltar 3 dias na semana, pergunta por quê, procura saber com os pais. Se ele permanecer faltando, conselho tutelar. Se insistir na infrequência, Ministério Público. Então, isso cabe a nós, certo? Essa responsabilidade da frequência dos alunos cabe a nós, certo? Então, a ficha FICAI é um documento necessário para acompanhar esses alunos infrequentes, certo? Porque esses alunos que costumam faltar demais, um momento acaba abandonando a escola, evadindo a escola, o que vai implicar numa redução do fluxo escolar. E, por fim, certo? Para ajudar a garantir um melhor fluxo escolar, rever nossas práticas pedagógicas e avaliativas. Nós sabemos que é comum, nós temos uma cultura de reprovação, né? Eu costumo dizer que nosso aluno, se a gente parar e refletir o nosso aluno, ele já foi reprovado pela vida, já foi reprovado pela sociedade, certo? Não tem um pai, não tem uma mãe, vive em condições indignas, passa fome, certo? Em situações. Então, eu costumo dizer que eles já foram reprovados por esta sociedade que nós vivemos. E nós, professores, ao reprovar esses alunos, nós só estamos reforçando a exclusão da sociedade capitalista. Por isso que eu, enquanto professor, evito muito reprovar um aluno, porque eu sei que eu estou reforçando, né, a desigualdade social, a exclusão social que muitas dessas crianças e jovens vivem no seu cotidiano, com famílias desestruturadas, em condições precárias de existência, certo? Então, rever práticas pedagógicas e avaliativas é necessário. Precisamos fazer adequações de nossas práticas constantemente para garantir os direitos de aprendizagem dessas crianças. Direitos de aprendizagem que estão estabelecidos na BNCC, certo? E no currículo sergipano. Como também tornar nossas aulas mais atraentes, a escola mais interessante, uma escola viva, né? Dar vida a essa escola, às nossas aulas, para que esses alunos não se desmotivem e acabem abandonando a escola, certo? Agora vamos lá. Além de fluxo escolar, certo? O IDEB, ele é calculado a partir da prova de proficiência, né? Que é a prova SAEB, antiga prova Brasil. Então, temos uma fórmula bastante simples, né? Que são os resultados do teste de língua portuguesa e matemática. Então, na prova SAEB, os alunos são avaliados nesses dois componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. E a nota é padronizada de 0 a 10, certo? Depois nós temos uma taxa, né, dessas duas notas e é multiplicada pela taxa de aprovação.
taxa de aprovação, que é o quê? O fluxo escolar. Então, existe uma relação entre fluxo escolar e desempenho na prova SAEB para dar a nota, o resultado, o IDEB, certo? Por isso que a gente tem que estar em mente, ter o pensamento em fluxo escolar e a prova SAEB, a prova de proficiência, ok? Porque são esses dois indicadores que vai dar o resultado IDEB. Aí está uma forma como calcula o IDEB, certo? Não vou aprofundar esse gráfico, porque é sobre o desempenho dos alunos na prova de língua portuguesa, com a prova de língua de matemática e o fluxo escolar, e calcula tudo isso, e temos o IDEB da escola e o IDEB da rede municipal de ensino, certo? É basicamente isso que esses números e essa fórmula matemática quer nos dizer. Mais uma vez, um exemplo da escola Abdias, certo? Na prova de proficiência, nos anos aí que o INEP, o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, nos disponibiliza. Então, a gente vê, observe, que no ano de 2015, certo? Na prova de matemática, a nota que vai de 0 a 10, certo? A escola teve 4,2. Na prova, 2 anos depois, os alunos se saíram bem, certo? 4,6, melhorou. Mas no ano seguinte, 2 anos após, na próxima avaliação, na prova de matemática, olhe como os alunos saíram, 3,3, certo? No entanto, melhorou na última avaliação aplicada lá na Escola Abdias. Isso em matemática. Na prova de proficiência em língua portuguesa, certo? Vamos para as notas padronizadas. Então, no primeiro ano de avaliação pela qual a escola passou, a nota foi 3,7. 2 anos após, certo? Né? Continuou, manteve o nível 3,7. Aí, nos 2 anos seguintes, a avaliação externa novamente reduziu a nota dos alunos na prova de proficiência, 3,2. No ano seguinte, não gerou nota, sinal de que os alunos não participaram da avaliação, ou a turma era muito pequena, porque para participar, para ser avaliado, tem um número de alunos. Caso contrário, essas turmas, mesmo que seja do 5º ano e do 9º ano, elas não serão avaliadas, certo? Tem que ter um número mínimo de alunos, e os alunos têm que estar presentes no dia da prova. Se eles não tiverem presente no dia da prova, não gera nota, como acontece aí nesse ano. Aí vamos lá, continuando. Quando é na prova seguinte, a nota de proficiência em língua portuguesa, lá na Escola Abdias, melhorou. Foi para 4,3. Mas observe, nós estamos falando, certo, de uma nota que vai de 0 a 10. Certo? E nós estamos abaixo de 5, abaixo da média, certo? Então, temos que melhorar. Então, como melhorar o desempenho dos nossos alunos na prova SAEB, né? Na prova de língua portuguesa e matemática? Retomando a mesma coisa que eu falei lá sobre fluxo. Garantir direitos de aprendizagem, certo? Desde o início do ciclo de alfabetização. Alunos alfabetizados no tempo correto, no 1º e 2º ano, muito provavelmente eles não terão problema nas nossas aulas no 6º ano, no 7º, 8º, 9º, porque eles chegaram alfabetizados. Eles vão saber ler, interpretar um mapa, interpretar um gráfico, certo? Ler textos de variados gêneros, né? Então, se eles forem alfabetizados no ciclo de alfabetização, vai diminuindo as chances
deles terem um fracasso na prova SAEB. Segundo ponto, focar em nosso cotidiano, em nossa prática pedagógica, em nossas atividades, no desenvolvimento de habilidades e competências estabelecidas pela BNCC e pelo currículo sergipano. São direitos de aprendizagem, a gente não pode esquecer. Antigamente, essas habilidades e competências eram chamadas de descritores, né? Na Prova Brasil, os descritores da Prova Brasil. Então, a gente tem que trabalhar essas habilidades, esses descritores, porque são eles que vão estar lá presente na prova do dia SAEB. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que colocar nas minhas atividades, colocar nas minhas avaliações questões parecidas, né, ou iguais, idênticas, às que são cobradas lá na prova SAEB, com os descritores, as habilidades e competências que estão lá. Porque senão meu aluno não vai nem saber para onde ir, certo? Então, vamos lá. Outro ponto. É o que acontece muito, porque a prova SAEB avalia, como eu disse anteriormente, né, a prova de proficiência de língua portuguesa e de matemática. Mas todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, todos os professores podem contribuir, devem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Eu sou professor de geografia, por exemplo. Aí, porque eu sou professor de geografia, eu não vou ajudar, não vou contribuir que esse meu aluno desenvolvam habilidades, né, e competências de língua portuguesa, de matemática. Claro que vou. Eu uso gráficos de variados tipos, gráfico de pizza, gráfico de barra, mapa, vários tipos de mapas, mapas temáticos. É uma linguagem, o mapa é uma linguagem, o gráfico é uma linguagem, uma tabela é uma linguagem, um texto para ser interpretado é uma linguagem. Então, todos os professores de educação física, inglês, todas as componentes curriculares, podem contribuir para esse processo. E o nosso aluno se saia bem na prova SAEB. Não cabe somente ao professor de língua portuguesa e o professor de matemática. Cabe a todos os professores, certo? Vamos lá. Mude de atitude e tenha melhores resultados no IDEB da sua escola. Eu peguei isso de um texto que eu achei muito interessante. Primeiro ponto, atenção total aos alunos, né? As escolas que atingem os maiores IDEBs, as maiores notas, quase sempre têm esse elemento comum, que é dedicação total ao aprendizado do aluno, com atividades extracurriculares, acompanhamento dentro e fora da escola. Como eu disse no vídeo anterior, nossas atividades agora, mesmo que atividades remotas, mesmo que à distância, elas têm que ter intencionalidade pedagógica. A gente tem que ter um objetivo com nossas atividades, que é garantir os direitos de aprendizagem. Não é porque estamos trabalhando à distância que nossas atividades não têm que ter intencionalidade pedagógica. Tem sim. Eu quero que o meu aluno aprenda essa habilidade. Então, eu tenho que fazer essa atividade para ele chegar a compreender e aprender essa habilidade, mesmo com atividades à distância. Avaliações constantes, né? O aluno não pode ser pego de surpresa no dia da prova SAEB com aquele estilo de avaliação, preencher um gabarito. A gente tem que fazer avaliações constantemente, simular com os descritores as habilidades e competências exigidas na prova SAEB, né? Com esqueminha de preencher o cartão resposta, que eles têm que ter essa experiência, não só no dia da prova SAEB. Então, a realização de simulados é muito necessário nesse momento. Outro ponto, ensinar de forma criativa.
manter os alunos atentos e interessados em aprender. Pode ser uma tarefa difícil, e principalmente em tempos como os nossos, né? A escola não é o espaço mais atraente para os nossos alunos. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, com muita criatividade, muita dedicação, a gente pode ter nossos alunos focados, dedicados e motivados, né? Outro ponto, encontros frequentes entre professores, pais e direção. Eu costumo dizer que, na reunião de pais e mestre, quando eu vejo os pais dos meus alunos, eu compreendo o meu aluno, porque a realidade é muito dura, é muito cruel. Por isso que é necessário sempre reunião com pais e mestre e reunião entre diretores, equipe gestora e professores, para traçar estratégias pedagógicas, né, para melhorar o desempenho dos nossos alunos, certo? E, por fim, claro, valorizar o professor. Sem o professor, certo? Esse processo falha, esse processo não anda. O professor, não, você, diretor, gestor escolar, não pode ver o professor como inimigo. Não, é seu amigo, tem que ser seu aliado. Porque o processo de ensino precisa do professor. Esse professor tem que ser valorizado, tem que ser bem tratado, certo? Já basta governantes e um Estado que quer nos destruir. Então, não cabe à equipe gestora tentar fazer o mesmo, certo? Nós temos que ter o professor do nosso lado, certo? Então, o professor é figura-chave no processo de melhoria e desempenho dos nossos alunos. Mas precisa também de atenção dos supervisores da escola e apoio para melhorar seus métodos de ensino. Então, a equipe gestora capacitada, dando suporte a esses professores, certo? A coisa anda, a coisa flui. É indispensável que o professor tenha condições e estrutura para lecionar. E o impacto na melhoria do ensino será nítido, imediato, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou enviar arquivos para vocês, que a partir daquelas informações que eu dei anteriormente sobre o IDEB da escola, como é que está o IDEB da sua escola, ano após ano, vocês vão preencher esta tabela, certo? Sentar com os professores de vocês em outro momento e vir conversar comigo, para a gente debater sugestões para a melhoria do nosso IDEB na sua escola e na rede municipal, porque todos nós ganhamos com isso. A Secretaria de Educação fica feliz, né? Gestão municipal. A escola fica, né? Consegue melhorias nos seus níveis de aprendizagem, certo? E como eu falei no vídeo anterior, agora, certo? O IDEB influencia também nos repasses do governo federal do Fundeb, certo? Um beijo e até a próxima. Muito obrigado.